Nossa, mas você não aceitou a morte do seu familiar ainda? E aí, já ouviu isso? Pois é, fica aqui comigo no vídeo que é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre aceitar a morte, né? Eu sou a Grace Benato, sou psicóloga e idealizadora do projeto Renascendo do Luto. E aqui no canal mesmo, eu vejo muito comentário do pessoal, de vocês aqui inscritos, né? Que uma das coisas mais ruins de ouvir das pessoas é esse questionamento. Nossa, mas você não aceitou a morte dele ainda? Nossa, mas você devia aceitar a morte dele. Já está na hora de você aceitar a morte dele, né? No final do vídeo, você vai sair daqui com o coração mais tranquilo. É isso que eu espero, tá? Que hoje eu trago um novo olhar. É esse sempre o meu objetivo nos vídeos e no canal. Trazer um novo olhar para essa questão das perdas, do nosso luto, né? Um jeito de ver e de pensar sobre a morte e sobre a vida também, né? Bom, pessoal, se você já ouviu isso, se você já perdeu alguém que você ama, já deve ter ouvido isso de alguém. E hoje nós vamos falar disso, aceitar a morte. Gente, o ser humano, nós na condição de humanos, nós não aceitamos a morte, simplesmente, né? Assim. Então, por que que agora, na hora da morte de alguma pessoa que a gente ama, a gente tem que aceitar tão fácil assim, né? A gente passa a vida inteira lutando contra a morte, não é? Ou na questão da medicina, dos remédios, lutando contra as doenças enquanto humanidade, né? Enquanto nação, né? Civilização. A gente passa a nossa vida evitando pensar na morte, tentando prolongar o nosso tempo de vida, evitando cada vez mais ficar próximo da morte, né? A gente quer ter mais saúde, lógico, ter mais tempo para viver, maravilha! É isso que a gente busca enquanto humanos, né? Enfim. E por que que agora, quando uma pessoa que a gente ama se vai, a gente vai ter que aceitar fácil assim, sendo que é da nossa condição humana, né? Já lutar contra isso o tempo todo, inclusive a pensar sobre isso, né? Então, ninguém tem que aceitar a morte, mesmo porque a gente não aceita a morte. Gente, ninguém aceita a morte. A gente aprende a se adaptar a isso, visto que não está no nosso controle, não é uma escolha nossa, então a gente aceita, é aquilo que desce quadrado, sabe? Aquela coisa que a gente tem que digerir quadrado porque aconteceu, a gente não queria, então já que aconteceu, a gente vai ter que se adaptar, ver um novo jeito de seguir com a vida, entende? O contexto é outro, né? O cenário é outro. Então, pessoal, que fique esse novo olhar para você, tá? Enquanto humanos, a gente não aceita naturalmente a morte. A gente sabe que a morte é parte da vida, a morte é inquestionável, é inegociável, né? Ela vai chegar para todos, disso a gente sabe. Só que a gente sempre tenta evitar, a gente sempre tenta burlar, driblar, assim, né? E então, por que que a gente aceitaria fácil assim quando um familiar que a gente ama morre, né? E as pessoas cobram muito isso da gente, não é mesmo? Nossa, mas você tinha que aceitar. Lógico, não é o familiar dele, é o seu familiar, né? Então, sossega teu coração quanto a isso, tá? A palavra aceitar é muito difícil, tá? É muito difícil de digerir, né? A palavra aceitar aí a morte. Então, vamos trocar essa palavra aceitar
por adaptar, né? Visto que a gente não teve o controle sobre o que aconteceu, a gente não teve escolha, porque se a gente pudesse escolher, né, seria ótimo. Visto que vem a morte, né, vem a vida e é assim, a gente não tem o que fazer, isso desceu quadrado, a gente vai digerir isso por um longo tempo, que é no nosso período de luto, né? E então a gente vai tentar se adaptar à nova realidade. É muito diferente, né, gente? Então, mesmo porque é uma tarefa do processo de luto aceitar a realidade da perda, né? Então, assim, aceitar a morte enquanto humanos é muito difícil mesmo, mas vocês entenderam o sentido que eu estou dizendo? Não é que uma pessoa que perdeu alguém pode ficar negando. Não, né? A ficha vai caindo, ela vai ter que em algum momento entrar em contato com essa realidade da perda, né? Sem a gente entrar em contato com essa primeira tarefa do luto, né? De acordo com o Dr. Worden, que é um estudioso sobre isso, se a gente não entra em contato com essa primeira tarefa, que é aceitar a realidade da perda que aconteceu, a gente não vai conseguir caminhar daqui para frente nas outras tarefas que a gente tem, né? Como se adaptar à nova realidade, ao novo ambiente, né? Então, aqui, sossega o teu coração. Você não tem que aceitar, tá? Diminui a cobrança aí. Se vier alguma pessoa falar isso para você, você já tem essa consciência, né? A gente não tem que aceitar fácil assim. Dado o que aconteceu, a gente vai tentar se adaptar, né? Mesmo porque a gente não tem escolha, né? Bom, era isso a minha reflexão no vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para você, que o teu coração esteja um pouco mais tranquilo, com menos cobrança, mais aliviado, tá? Não é que a gente vai negar, mas aceitar simplesmente assim, ai, tudo bem, eu aceito, foi melhor assim, é a vontade de Deus, é a vida, aquele discurso que a gente conhece. Não é simples assim, né, pessoal? Só quem passa é que sabe, né? Um grande beijo e nos vemos na sexta-feira que vem.